Bom, até aqui nós vínhamos numa sequência trabalhando ideias gerais para a compreensão da obra. Agora nós vamos ter que começar a fazer um trabalho de mergulho em profundidade. E como eu falei, cada parágrafo de uma obra de Emmanuel é um galão de suco concentrado que você tem que dissolver em vários galões de água. Porque Emmanuel tem uma capacidade de síntese espantosa. Ele condensa o conhecimento, né? Então vamos lá. Agora, inclusive, vou precisar de uma colinha aqui. O primeiro capítulo é o capítulo que fala sobre a gênese planetária. Vou pegar um texto aqui que eu vou precisar dele. E nesse capítulo Gênese Planetária, Emmanuel inicia falando sobre as tradições do mundo espiritual. Se eu pego aqui. Isso, aqui, achei. O primeiro capítulo diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos de quem? Da comunidade, se conservam, olha o verbo que ele utilizou, se conservam, ou seja, não sai da mão deles, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Agora vamos dissolver, que é muita informação. Primeiro ponto: coletividades planetárias. Então não é só da Terra. De todos os orbes do sistema solar. Porque ele fala do nosso sistema. Isso significa que existe uma solidariedade entre as comunidades planetárias. Então, aqui já está evidente, mas sem misticismo, sem puerilidade, a ideia de que o universo é povoado por espíritos, não por seres extraterrestres. Porque quando você usa a expressão seres extraterrestres, você está partindo do pressuposto que a Terra é o centro do universo. Então quem não está na Terra é extra. Aí vem um de lá e fala assim, não, eles são extra-marcianos, extra-jupiterianos. Não, nós temos espíritos. Espíritos que habitam em todos os mundos do universo. São os mesmos espíritos. Cai por terra todas as fantasias. Mas aqui é interessante. Só há um Senhor Supremo no universo. É Deus. Supremo. Ele é a inteligência suprema. Não há nenhum ser mais inteligente que Deus. E Ele é o amor supremo. Não há no universo alguém que ame mais
que Deus, nem tua mãe. Deus te ama infinitamente mais do que a tua mãezinha. O espírito que mais te ama é um bilionésimo do tanto que Deus te ama. O Senhor Supremo do Universo instituiu qual regime de governo espiritual do universo? É o regime das falanges ou das comunidades. O sistema solar é dirigido por uma comunidade de espíritos. Gente, isso é maravilhoso. Significa, nós vamos ter que aprender a trabalhar em equipe. E ponto final. Sabe por quê? Você vai trabalhar em equipe pela eternidade. Daqui para sempre, nós vamos trabalhar em equipe. Olha, parece assim, elementar, isso que Emmanuel está dizendo. Mas na verdade não. Eu estou procurando um outro texto aqui. Na verdade, o que Emmanuel está nos dizendo é que quando eu tenho uma comunidade dirigindo um sistema, fica fácil você entender que se um membro dessa comunidade encarna o que só se dá em circunstâncias muito especiais, quem fica substituindo? Então, quando um membro dessa comunidade encarnou no orbe, alguém assumiu a governadoria do planeta. Não é lógico? Quem você acha? Toda criança tem seu amigo invisível, não é isso? Ah, meu amiguinho invisível, né? Quem você acha eram os amiguinhos invisíveis de Jesus quando ele era criança? Quem você acha que era a companhia espiritual de Jesus? Os amigos dele, os cristos do sistema solar. Você está entendendo onde que eu estou querendo chegar? Porque nós estamos nos achando muito bons, porque temos às vezes um Bezerra de Menezes nos protegendo. E Jesus, quando andava, tinha dezenas de Cristos em torno dele. Já parou para pensar nisso? Amigos íntimos dele. Tá certo que eles são amigos assim há pouco tempo. 5 bilhões de anos. Não é? No mínimo. No mínimo. A idade do sistema solar é a idade, no mínimo, que eles são amigos, que eles trabalham juntos. A gente lê o parágrafo e não raciocina. Aí eu começo a querer enquadrar Jesus no meu perfil psicológico. Eu começo a querer medir Jesus achando que eu sou a régua para medir Jesus. Ok, não tem problema. Eu tenho então um desafio mais fácil. Vamos colocar o mar aqui dentro? Bom,
Emmanuel já começa. Quem são os espíritos que integram essa comunidade espiritual? Tem até um sinal aí. Né? Os espíritos que integram essas comunidades espirituais, eles são espíritos puros. Espíritos puros. Mas mais do que isso. São eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, quem escolhe é Deus. E ele assim fala: filho, é você. Se você for na Revista Espírita, de 1868, mês de fevereiro, você vai encontrar duas comunicações, uma do espírito Lamennais e outra do espírito São Luís, em que eles vão explicar o que é um Cristo. Então vamos lá, nós vamos precisar só retomar alguma coisa. Livro dos Espíritos, Kardec trabalha a escala espírita. Todo o conhecimento construído por Kardec foi um conhecimento experimental. Então ele chegou, viu uma mesa dançando. E ele falou: não é comum mesa dançar, mas tanta coisa acontece em função do magnetismo e da eletricidade, não é mesmo? Cai um raio, as coisas levantam, né? A mesa dançar. Pode ser algum efeito de uma causa elétrica ou magnética. Olha como é que o Kardec é um homem lúcido. Pode ser. Só que aí a mesa, além de dançar, começou a responder perguntas. Ele falou assim: aí não tem jeito. Mesa dançar, eu não vi não, mas é até possível. Agora, mesa responder pergunta já é demais. Então descobriu que por trás da mesa girante havia uma inteligência, ou várias. E o que fez ele? Qualquer um de nós faria, sabe o quê? Colocar um rótulo. Porque a coisa que a gente mais adora é dar nome para aquilo que a gente não sabe. Dá nome. Dá um nome. Não é assim? Ou, por exemplo, a Xuxa viu lá uma entidade, então já colocou o nome, duende. As pessoas dão nome, elas não sabem o que é, põe nome. Kardec não deu nome. O que ele fez? Perguntou: você é quem? Está na história do Espiritismo. A mesa respondeu: eu sou um espírito. Um espírito. Você já viveu na Terra? Já? Várias vezes. Então, você é como eu. Sim, isso é uma diferença. Qual? Você, por enquanto, tem corpo. Por enquanto. Por enquanto. Ele começa a fazer indagações. Só que Kardec perguntou. O que o Kardec percebeu? Ele elaborou milhares de perguntas. E ele percebeu que havia um desnível na resposta. Foi feita uma pesquisa em Belo Horizonte sobre esse fenômeno. Isso não é brincadeira, não é piada. Estou falando sério. Um repórter, eles queriam pesquisar sobre o efeito quando você tem uma câmera, um microfone, quando você aborda uma pessoa com esse aparato, como é que as pessoas se transformam.
Então eles pegaram câmeras de televisão, repórter, com microfone, e chegavam e faziam uma pergunta. Porque a ideia era o seguinte: as pessoas sempre respondem, mesmo quando elas não sabem. Mas elas sempre respondem. E a pergunta era assim, elaboraram uma pergunta que beira o absurdo. Porque a ideia era essa, de que o fato de estar de frente de uma câmera, com um microfone naquele aparato, a pessoa perde o senso do ridículo e do absurdo e entra no jogo. Então, essa era a pesquisa. Então, chegaram para a pessoa e falaram assim, ó, você sabe que acaba de ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma lei que vai cobrar pela quantidade de ar respirado em Belo Horizonte? E a cota depende do tamanho do nariz. Quem tem um nariz maior vai pagar mais, quem tem um nariz menor vai pagar menos. Essa era a pergunta. O que você acha? Você fala, isso é um absurdo. E a pessoa respondia, mas isso é um absurdo. Estão querendo nos extorquir mesmo. O outro respondeu assim, mas eu tenho culpa de ter nascido com o nariz desse tamanho? E agora... E as pessoas respondiam. Isso aconteceu com Kardec. Não vão entender onde que eu estou querendo chegar com isso. Esse é o fato, gente. Isso não é teoria. Kardec não criou o espiritismo num gabinete com ar-condicionado. Kardec foi para a experimentação. Ele não criou, ele experimentou. É diferente. Então ele chegou, começou a perguntar e viu que era o seguinte: tinha espírito que não tem cabimento. Era fora do sério. Querem ver? Numa casa, está no livro dos médiuns. Está no livro dos médiuns. Está lá, escrito. Numa casa havia um ninho de pintacilgo, um pássaro, cheio de filhotinho, e uma mamãezinha pintacilga. O ninho caiu no chão. E o gato comeu os filhotinhos. E a mamãe pintacilga, que foi defender os filhotinhos. Então, o que Kardec fez? Evocou a mamãe pintacilga. Você fala, não, você está de brincadeira. Não, isso não pode ser sério. Evocou. Mamãe pintacilga. Evoco. Olha a inteligência do Kardec. Adivinhe? A pintacilga manifestou-se na reunião mediúnica e conversou, dizendo que estava triste, que perdeu seus filhotinhos, que estava abalada com a desencarnação dela. E Kardec deixou o jogo fluir. Deixou. Acabou a comunicação, Kardec, bico calado. Pediu para falar com São Luís. Que era quem? O espírito que dirigia a reunião. Então alguém pergunta assim, eu posso evocar espírito? Depende. Se São Luís estiver dirigindo a sua reunião. Porque toda vez que Kardec ia evocar, ele perguntava, São Luís, posso evocar o fulano de tal? Não. Posso evocar fulano? Pode. Ele já está aqui, que eu já sabia que você ia evocar e ele já trouxe. Não podemos comparar a reunião mediúnica de Kardec com a nossa.
Kardec perguntou: São Luís, isso é alguma brincadeira? É alguma brincadeira? Por que que a mamãe Pintacilga respondeu? E São Luís lhe diz assim: evocai as pedras e elas responderão. Aprenda a sua primeira lição de espiritismo, de contato com os espíritos. Tem gente maldosa aí na terra? Aqui também. Tem gozador aí na terra? Aqui também. Tem gente mal intencionada aí? Aqui também. Sabe por quê? Todos os mal intencionados daí vão desencarnar e vão vir para cá. Então, o senhor acaba de ser vítima de uma mistificação ridícula. E Kardec então falou: meu Deus, eu achei que podia acreditar em tudo que era espírito. Aí chega o espírito aqui e fala assim: eu sou o senhor do Om, rei dos reinos galácticos, dos Jedis. Aí a pessoa forma uma seita para cultuar os Jedis. Acontece. Acontece. Aí o Kardec falou: entendi. Os espíritos não estão no mesmo nível intelectual e moral. Não estão. E aí o que ele começou a fazer? Começou a fazer uma sequência de experiências para... Aí ele deixou de ser entrevistador para ser investigador. Aí o sujeito chegava aqui: quem é você? Sócrates. Ah, você é o Sócrates? Ah. O filósofo ou o jogador de futebol? Filósofo. Ah, você é o filósofo? Ah, ok. Você poderia escrever para a gente 5 frases em grego? Não, não sei mais grego. Ah, você não sabe mais. E aí o que ele montou? Com a ajuda de São Luís, dos espíritos superiores que dirigiam o trabalho, ele montou um modelo que é a chamada escala espírita. Espírita não no sentido do espiritismo. Espírita no sentido de mundo espiritual. A escala do mundo espiritual. Ou seja, padrões evolutivos. Os espíritos estão em degraus evolutivos. E ele fez as ordens, 5 ordens. Então, você tem um espírito que é o pseudo-sábio. Ele chega todo pomposo, geralmente a palavra complicada, embolada, e ele fala de tudo, você espreme, cai 2 gotas. Mas tem o espírito zombeteiro. O espírito zombeteiro é o seguinte: ele te fala uma meia verdade. Metade está certo, metade está errado. Como a pessoa é ingênua, ela olha só a metade verdadeira e engole a outra metade falsa. E acreditem, eles rolam no chão de rir. Rolam no chão. No Brasil tinha um grupo. A pessoa foi visitar, chegou lá no grupo. O professor: nossa, vamos te mostrar o nosso trabalho espiritual aqui. Levou a pessoa no quintal, que é os grupos de interior, né? Chegou ao quintal, devia ter umas 50 gaiolas. Algumas fechadas, outras abertas. A pessoa falou: meu Deus, será que esse pessoal está traficando passarinho para sustentar a casa espírita? Vai ser todo mundo preso, vai ser um escândalo. A pessoa ficou aflita. Aí conversou com o presidente da casa. Mas isso aí é o quê? Não, isso é nosso trabalho de desobsessão. As gaiolas que são fechadas são os espíritos que estão na triagem.
para ser tratado na desobsessão. E porque as portinhas estão abertas, são os espíritos que já passaram essa triagem. Já foram tratados. Isso não é piada não, gente, isso é verdade. Agora eu imagino os espíritos lá no mundo espiritual rolando de rir, né? Mas eles devem rolar no chão de rir. Eles devem pensar, mas eles são muito bobos mesmo, qual que nós vamos inventar agora? Então, outro grupo, a pessoa foi tomar o passe, fechou os olhos, na hora que abriu o olho, a pessoa saiu do passe, estava brilhando. Eu falei, não é possível. Deve ter algum método de cura aqui. Olhou direito, passou o segundo, estava brilhando também. Falei, que negócio é esse? A hora que passou o terceiro, ele parou a pessoa. Falei, escuta, o que é isso? Não, eles jogaram óleo de cozinha, óleo de soja, na minha cabeça. A pessoa estava na fila do passo e falou assim, como assim? Eu já fiz escova hoje. Que negócio é esse? Não, você não está entendendo. É porque aqui a gente joga o óleo de soja na cabeça para fixar os fluidos. Orientação espiritual. Ok. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem espíritos que sabem menos que você. E eles vão responder a todas as suas perguntas. Mas esse não é o pior. Há espíritos perversos. Há outros que são bons, mas são tolos. São extremamente amorosos, mas a tolice tomou conta deles. Eles acreditam em tudo. Tem outros que são sábios, eu estou falando a escala. E existe uma escala que é a dos espíritos puros. Esses não encarnam em corpos físicos mais. Diferença genética dele para a gente é mais de 5%. Então, se você está comunicando frequentemente com um deles, tem um problema. Tem um pequeno problema. Porque, como eles são puros, eles são extremamente amorosos e eles não fazem experiências com seres inferiores. Nós não temos elemento cognitivo para entender um pensamento de um ser desse. Não temos. Então, eu vou dar um exemplo. Está lá no mundo espiritual, o livro Voltei. Irmão Frederico Figner, irmão Jacó, Bezerra de Menezes, estão lá todos. De repente, eles veem uma estrela caindo assim. Será que é uma estrela? Será que é um cometa? Será que a estrela toca no chão? Quando toca no chão, assume a forma de um ser humano. Era Bittencourt Sampaio. Me responde uma coisa, Júlio, me ajuda. Como é que nós vamos estabelecer uma conversa com o espírito? Conversa não no sentido dele conversar sobre um problema meu, porque isso ele vai fazer com o maior carinho, com o maior amor. Esse não é o problema. Eles são extremamente amorosos. O problema é eu querer entender a esfera dele. Aí eu chego assim,
Doutor Bittencourt, eu queria entender assim, onde o senhor mora. O senhor tem boca? Não. O senhor tem ouvido, orelha? Não. O senhor tem olhos? Não. O senhor tem mãos? Não. Doutor Bittencourt, eu não estou entendendo. O senhor não tem a forma humana? Não mais. Meu Deus do céu. Doutor Bittencourt, o senhor enxerga como? Eu todo enxergo. Em 360 graus. Eu enxergo atrás, na frente, em cima, embaixo. Gente, isso está no Livro dos Espíritos. Não está lá? Está lá no Livro dos Espíritos. Doutor Bittencourt, o senhor consegue fazer 2 cursos ao mesmo tempo? O senhor consegue ir lá no seminário que nós estamos fazendo em Nova York e num outro seminário que está no mundo espiritual? Fala, consigo. Eu tenho a bicorporeidade, eu posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, como o meu tempo é muito apertado, eu faço aula de música, de pintura e de literatura no mesmo horário. Eu estou em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não, o senhor está brincando comigo, não é possível que o senhor faz isso. Faço isso. Você vai entender o cotidiano desse espírito? Não vai. Não vai entender. Alguns espíritos puros que dirigiram a codificação disseram assim para Kardec: escuta, se eu for te explicar onde eu vivo, é como explicar para um cego de nascença a luz. Esse é o espírito puro. Ok? Espírito puro. Questão 192. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Espírito bem-aventurado. Ok. Está lá na questão 192. Só que se você for no mês de fevereiro da Revista Espírita de 1868, São Luís vai dizer assim: chegado ao nível de espírito puro, começa uma nova escala. Ai meu Deus, eu achei que eu ia aposentar. Eu achei que, pela nova regra previdenciária cósmica, eu achei que ia chegar a espírito puro e ia estabilizar. Não, começa uma nova escala. Nos últimos degraus dessa escala estão os Cristos. Então, eu tenho um espírito puro estagiário, espírito, entendeu? E vai subindo. Quando chega nos últimos degraus da escala dos espíritos puros, estão os Cristos. Mas o mais forte que São Luís diz é o seguinte: chegado a esse nível, não estão mais sujeitos a errar, nem mesmo quando encarnados. Bom, ele disse 2 coisas. Enquanto você não chegar lá, você está sujeito a errar, mesmo sendo um anjo. Vide Alcione no livro Renúncia. O benfeitor fala: você vai para a Terra? Meu Deus do céu, não faz isso não. Você tem certeza que você vai, Alcione? Você vai sair daqui, você já está em Sírios. Então, você é um espírito puro, você não precisa nem encarnar mais. Você tem certeza que você vai voltar? É tão perigoso. Muitos saem daqui em missões arriscadas como a sua e não voltam.
mas chegado a esse nível de Cristo, não estão mais sujeitas à queda espiritual, nem mesmo quando encarnados. Bom, só que vamos fazer um raciocínio aqui? Vamos. Tem uma terceira escala, a escala evolutiva dos Cristos. Ah, não. Aí eu desanimei. Francisco Cândido Xavier, numa entrevista feita por Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo. O que o Chico diz? Com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele jeitinho dele, né? Mas o Cristo que dirige o sistema solar é um Cristo de uma potência criadora ainda maior do que Jesus. Então você tem um Cristo que é o governador de um planeta, que é uma comunidade, ele trabalha numa comunidade. Quem coordena essa comunidade? Quem é o presidente da falange de Cristos do sistema solar? É um Cristo que dirige o sistema solar. Só que os sistemas, eles se reúnem. A soma de vários sistemas é uma nebulosa. E tem um Cristo que coordena uma nebulosa. Você está entendendo o que eu estou querendo chegar? Aí você tem 100 bilhões de sistemas solares e tem um Cristo que governa uma galáxia. Só que as galáxias se reúnem em torno de uma outra e tem um Cristo que governa. E aí, bom, você entendeu. Ponto importante, nós estamos falando de conhecimentos supra-humanos, então os espíritos evitam de falar nesse assunto. Sabe por quê? Porque isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Nenhuma. Não vai. O que você tem que preocupar agora é o seguinte, é com a sua sogra, com o seu sogro, com a esposa, com o marido, com seus filhos, com o seu trabalho, com a sua atividade espírita. Você não precisa preocupar com a comunidade dos Cristos da Via Láctea. Fica tranquilo. Eles não precisam que você se preocupe com eles. Pode dormir tranquilo. Vá para casa, deite. A galáxia não vai parar de funcionar por causa de você. Acredite em mim, eles dão conta do trabalho. Então, perceberam a dimensão disso? Mas não é lógico? É lógico, gente. É claro que é lógico. O Espírito, que tem uma mensagem junto com Galileu, nossa, me deu um branco agora, esqueci o nome dele. Eu vou lembrar dele. Escreveu um artigo sobre essa questão disso que eu estou falando, que todos planetas giram em torno do Sol, os sóis giram em torno de um outro centro, esse centro, sempre um conjunto está girando em torno de um centro. Isso foi capa da primeira página da revista Nature de janeiro do ano passado. Um jovem, aqui dos Estados Unidos, descobriu que o nosso sistema solar está girando em direção a um centro, a uma constelação com vários outros sistemas. Isso foi publicado em janeiro da Nature de 2013. Primeira capa.
A constelação que ele falou lá é a constelação que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. E eu estou precisando muito de uma cópia desse artigo, não consegui comprar nele, em lugar nenhum lá no Brasil. Pedi, quem puder me ajudar, 2013, janeiro de 2013. Está lá. É lógico, isso é uma lei universal. O que Emmanuel está dizendo é, rezam as tradições, por quê? Porque Emmanuel não tem acesso à esfera dos Cristos, acesso direto, ele não tem. Ele recebe por tradição. Agora, adivinhe. Psicografia está no livro Deus Conosco. Psicografia de Chico Xavier no culto no lar da família Joviano. Quando Chico estava recebendo o livro Paulo e Estevão, Paulo fez um seminário nas vizinhanças espirituais de Pedro Leopoldo. Bom, quem tem mérito vai ao seminário de Paulo, quem não tem vai em outros, né? E o Neio Lúcio estava muito feliz, ele vem dar uma mensagem que estava transbordando de felicidade, porque ele foi um dos espíritos escolhidos para participar de um seminário que seria proferido nas circunvizinhanças espirituais de Pedro Leopoldo pelo espírito de Paulo. Depois ele volta e dá uma comunicação. Eu vi o convertido de Damasco, não muito de perto, mas já deu para perceber. A sua grandeza espiritual é impressionante. Chico Xavier recebendo um romance Paulo Estevão por Emmanuel, Emmanuel vai fazer um seminário em Pedro Leopoldo? E Emmanuel dá uma mensagem dizendo que o espírito protetor dele é Paulo? Está no 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares, psicografia do Chico. Quer dizer que o Emmanuel é íntimo do Paulo, e o Paulo é íntimo. Deu para entender? Rezam as tradições do mundo espiritual? Deu para entender? Deu para entender? Paulo é protetor de Emmanuel. Ele é o anjo guardião de Emmanuel. Dá para acreditar? Não só de Emmanuel, porque na mensagem ele diz o seguinte, está no 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares. Ele diz assim: a missão de Paulo hoje, no mundo espiritual, é resgatar as grandes inteligências afastadas do Cristo. As grandes inteligências que estão afastadas do Cristo. Essa é a missão dele, resgatar esses espíritos. Emmanuel era uma dessas inteligências, né? Bom, então as tradições espirituais vêm por essas equipes, Mas tem coisas curiosas assim, tem coisas que são impressionantes. Por exemplo, certa vez o Chico recebeu uma psicografia para o Divaldo, falando do trabalho dele. Trabalho que não precisa nem dizer aqui da importância, né? Do trabalho espiritual que tem, da divulgação da doutrina. Quem mandou a mensagem? Francisco de Assis. Jesus tinha quantos apóstolos mesmo? 12. Bom, Francisco de Assis mandando mensagem, Paulo fazendo seminário em Pedro Leopoldo. Eu não vou falar mais nada. Já deu para perceber onde nós estamos chegando?
como é que esses trabalhos espirituais foram programados e foram dirigidos? Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, vai fazer uma visita a Jerusalém, chega lá e encontra quem? Judas. Faz uma entrevista com Judas. Na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, faz uma entrevista com Simão Pedro. Estava em Belo Horizonte, mais ou menos na época em que o livro Paulo Estevam estava sendo recebido. Coincidência? Nós temos que pensar nessas coisas. Porque são aquilo que a gente falou das comunidades espirituais. A ideia está aqui. A ideia está no livro. Eu vou pegar aqui agora para a gente ter uma... Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, aqui, preciso... O Chico recebeu um livro em homenagem a esses 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é O Espírito de Verdade. O curioso do livro O Espírito de Verdade é que há uma mensagem no prefácio da obra que ela é assinada por Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibá Schutel, Eurípides Bassanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Isso é quem assina o prefácio do livro. Isso está te soando comunidades espirituais? Falanges espirituais? Bezerra, Emmanuel, André Luiz, Verício Bassanufo, Meimei, etc. Anália Franco, Hilário Silva e outros. E outros, que eles não quiserem nem citar. Coletivo prefácio. E aí eles dizem assim: estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec, eles estão estudando a mensagem libertadora de Kardec. Será que eu preciso estudar? Fiquei com essa dúvida. Estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados, de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste, em círculos de ação mais estreitos, a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Então, são círculos. O que ele está dizendo é que ele, Emmanuel Bezerra, compõe um círculo, mas acima deles há um círculo mais estreito, acima deles há um círculo mais estreito, até chegar ao círculo estreitíssimo dos ministros do Cristo. De círculo em círculo. Gente, o que isso quer dizer? É isso que eu digo, que a minha vontade nesse seminário, porque eu estou aqui como um aluno compartilhando o que eu estou aprendendo. É isso. O que a gente percebe aqui? Você tem uma comunidade de Cristos. Abaixo da comunidade tem um círculo de ministros. Abaixo do círculo de ministros tem um outro círculo. E os círculos vão até chegar na gente.
Deu para entender agora o conceito de falanges espirituais? De círculos, de comunidades concêntricas? É isso. Agora, naturalmente, que, da mesma forma que ligado ao governador espiritual do orbe, existem círculos espirituais, existem outros círculos contrários. Esses outros círculos também têm médiums. Eles também desenvolvem atividades. Eles também têm pessoas que encarnam. É natural. Por quê? Porque eles têm livre-arbítrio. E a tarefa dos círculos que trabalham para o Cristo é uma tarefa que está no livro, libertação. É libertar quem está escravo a outros círculos. Então, quando você se coloca em contato com o mundo espiritual, a pergunta não é, tem médium, tem mediunidade. Não, é com quais círculos você está se relacionando. E isso vai depender do quê? Da tua conduta moral, da tua vida. A vida que você vive vai ditar a sintonia. Porque conversar com o espírito não tem nenhum privilégio nisso. Todos nós vamos conversar, ver, ouvir, tocar espíritos quando a gente desencarnar. Não tem nada de mágico nisso. A questão não é conversar com o espírito. A questão é sintonizar os círculos superiores que dirigem os destinos da humanidade. É estar em sintonia com esses círculos. Esse é o desafio. Então nós trouxemos isso aqui para a gente ter uma dimensão. Uma dimensão. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, e aqui ele está falando da perfeição no conceito da perfeição da criatura, não da perfeição do Criador, não é? É a perfeição do relativo, não a perfeição do absoluto. A perfeição do absoluto é a perfeição divina de Deus. Essa ninguém atinge. Mas a perfeição da criatura, essa é atingível, não é? Não é isso? O fato de um aluno tirar 10 na prova não significa que ele se tornou o mestre. Significa que ele é um excelente aluno. Ok? Ok. Então, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, olha a humildade, o que contaram para mim, o que eu sei, porque ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Problemas, solução de problemas. Os cristos se reúnem para resolver problema e nós estamos querendo viver sem problema. Doutor Bezerra, tira os problemas da minha vida. Falou, meu filho, eu vou te aposentar da evolução. Porque evolução é ter problema, cada vez maior. Porque nós temos um problema com a nossa família, Jesus tem um problema com o planeta inteiro. Só que eu me desespero com o meu problema familiar, e o Cristo está sereno no leme. Ai, meu Deus, problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Milênios conhecidos, porque tem os milênios desconhecidos, que foi antes da Terra ser formada. Você não acha que a história do universo é a história da Terra? Vamos com calma.
Você não acha que a história do universo é a história do Big Bang. O Big Bang tem 15 bilhões de anos. O universo tem eternidade, né? Mas quando você abre o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz assim, desses seres aqui. Aí André Luiz dá uma terminologia que é interessante, né? Porque ele não vai chamar de Cristo, ele vai chamar de co-criadores em plano maior. Porque co-criadores todos nós somos. Com o nosso pensamento, nós irradiamos energias espirituais. E essas energias criam um imã espiritual, e esse imã é responsável pelo nosso destino. Por tudo o que te acontece e por todas as pessoas que se aproximam de você. Nós criamos isso. Mas tem os co-criadores em plano maior. Aí André Luiz diz assim, inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. O que André Luiz está dizendo? Faça a pergunta para ele direta, ele vai responder. André Luiz, como é o relacionamento de Jesus com Deus? Resposta, não sei. Como assim você não sabe? Ele, olha, me disseram que não dá para descrever isso para seres humanos. É como você explicar a Quinta Sinfonia de Beethoven para um chimpanzé. Processo de comunhão indescritível. Esses seres, eles têm um relacionamento direto com Deus. Você consegue? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Se você ficou impressionado com o mestre Yoda, você não sabe o que é Jesus. Por quê? Porque ele domina na esfera dele a manipulação do fluido cósmico. Chegava um leproso sem orelha, não precisa ir longe. Simão tira a espada, corta a orelha do soldado Malco. Ele pega a orelha cortada, coloca no lugar e recompõe a orelha. Chega um leproso sem dedo, ele toca no leproso, o dedo reconstitui. E aí? Como é que você vai descrever a ação de um ser desse? Você acha que consegue? Então, fácil. Eu vou pedir para o Tiago trazer agora 5 pães, você vai multiplicar para mim. Se você sabe, faça. Quem sabe, faz ao vivo. Multiplica. Isso é um Cristo. Mas isso não é mais impressionante. Sabe o que é mais impressionante? É prenderem ele e ele não ter feito nada. Isso é um milagre. Ele podia olhar para aquela algema. Eu pensou nisso. Levaram para ele um cego de nascença. Ele tocou no cego, o cego passou a enxergar. Todo mundo falou, eu não conhecia ele desde pequenininho. Conheço esse menino desde pequenininho, ele é cego, está enxergando. Colocaram uma algemazinha nele, ele não conseguia tirar aquela corrente.
Não conseguia. Não fez nada. Crucificaram ele, ele não fez nada. Olhou para aqueles irmãozinhos, geneticamente 50% abaixo dele, e disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deu para entender agora? É isso. É isso, gente. Eu estou insistindo nisso porque nós precisamos ter essa compreensão para entender a evolução espiritual, para entender. Bittencourt Sampaio deu uma mensagem, foi inclusive capa de Reformador, né? Assim, ele deu essa mensagem lá no Meimei, no grupo Meimei. Eu conheci o dirigente, Arnaldo Rocha, já desencarnou, meu amigo querido. Eu conheci o Arnaldo estava, o Arnaldo gravou essa mensagem. Bittencourt Sampaio deu uma mensagem no grupo Meimei. Está no livro Instruções Psicofônicas. Jesus está no leme. É o título da mensagem. Vamos entender. Eu vou só te contar 2 casos para você entender o que eu estou falando. Vamos sair das esferas dos Cristos, que eu já estou começando a ficar tonto. Vamos descer um pouco mais. Vamos descer. Eu tenho um amigo, é irmão do Gladstone, o que faz as letras de músicas do Tim e da Vanessa. O Walters. Ele foi visitar Chico Xavier. Espírita, um sujeito, nossa, incrível. Trabalhador, espírita, precisa ter uma fineza de pessoa. Foi lá porque ele queria agradecer. Ele falou: Chico, obrigado, Chico. Só isso. Ele queria agradecer o Chico. Quando ele chegou lá, ele viu aquela fila imensa, o Chico. Ele falou: não vou incomodar o Chico. Entrar nessa fila? Não vou. Não vou. Eu vou fazer o seguinte: pegou um bilhete, escreveu um bilhetinho para o Chico. Dobrou, pôs no bolso. Falou: na hora que ele passar aqui, entrega o bilhetinho. O Chico começou a entrar no ambiente. Quando o Chico começou a entrar no ambiente, as pessoas chorando: Chico, eu perdi meu filho, Chico, minha filhinha de 7 anos, Chico, meu filho. Aí ele falou: meu Deus do céu, eu não vou entregar esse bilhete, não. Não vou, eu não tenho coragem. Tem muita gente sofrendo aqui. Eu vou fazer uma prece. Chico, obrigado, Jesus, ampara o Chico. Agradece ele. Quando o Chico passou perto dele, o Chico parou, carregado, virou para ele e falou assim: irmão Walters, você não tem um bilhete para mim, meu filho? Esse é o Chico. Bom, mas tem uma pessoa que eu conheci, o Gerson, cunhado de um grande espírita em Votuporanga, o Sr. Romeu Grise. O pai do Sr. Romeu Grise, a mãe dele era a mãe do Sr. Romeu, né? Era uma grande médium, amiga do Chico. E o pai era meio durão, aquele italianão assim mais bruto, né? E não apoiava, mas depois ele acabou se tornando espírita e trabalhando, e a esposa desencarnou, ele ficou muito desesperado, o Chico consolou, né, o pai, o Grise pai, né? Depois ele desencarnou, escreveu um livro através do Chico, né? E o seu Romeu fundou um grupo em Votuporanga, um grande espírita em São Paulo, chamado Grupo Espírita Emmanuel, de Votuporanga, amicíssimo do Chico, um homem de uma dignidade, um homem de bem. Eu estava com o cunhado dele na casa do Sr. Romeu Grise e eu perguntei: Gerson, assim, vocês conviveram 30 anos com o Chico, né? Então me conta, não quero entrar nessa coisa de ficar
incensando, bajulando, idolatrando o Chico, não é isso. Eu queria que você contasse alguns casos, assim, algumas coisas curiosas. Eu falei, nossa, Haroldo, dá para escrever uma enciclopédia. A gente participava de reunião assim, você olhava a garrafa tampada assim, de repente a garrafa enchia de ectoplasma. Mas o caso, Haroldo, que mais me impressionou é que eu saí com o Chico para a tarefa de ir àqueles bairros pobres de Uberaba. E eu vi o Chico pegando um saco de bala, ele enfiou a mão, encheu de bala no bolso direito do terno, enfiou a mão, encheu de bala no bolso esquerdo. E o senhor Romeu falou, será que o Chico vai chupar todas essas balas? E ninguém perguntava nada, né? Saíram. Quando sai, chegam 5 crianças. Chico, Chico. Aí o Chico chama cada criança pelo nome. Pergunta do pai, da mãe, da tia, do avô, da avó, de cada um. E dá a bala para 5. Anda. Daqui a pouco chega mais 10 crianças. O Chico chama cada criança pelo nome. Pergunta da família de cada uma delas, enfia a mão no bolso, dá bala. Segue, vem mais umas 10 crianças. E assim vai. Depois de 1 hora, o Gerson olha para o Chico e ele queria fazer 2 perguntas. Uma, ele não teve coragem. Uma delas é, da onde ele está tirando bala? Porque já acabou. Não tem cabimento. Mas essa eu não tive coragem de perguntar. Então eu só tive coragem, Haroldo, de fazer uma pergunta para ele. Chico, como você grava o nome de todas essas crianças? E o Chico disse para ele, Gerson, quem ama nunca esquece. Esse é o Chico. Eu queria que você pensasse agora em Jesus. Você consegue imaginar? Esse ser aqui, e a comunidade de amigos dele, nos acompanha. Eu, você, todos nós, há 5 bilhões de anos. Bom, eu não vou nem te perguntar quem você era 10.000 anos atrás, eu acho que eu quero assim, manter uma vibração melhor, né? Para o seminário, já está caminhando para o encerramento de hoje, dessa parte. Então vamos manter uma vibração, não vamos ficar falando de coisa ruim, né? Quem você era 10.000 anos? Porque há 2.000 anos atrás, muitos aqui estavam lá no Império Romano fazendo, sabe Deus o quê? Mártir do cristianismo, eu não era. Senão o seminário agora seria com outro, não comigo. Há 5.000 anos atrás, eu não quero nem saber o que eu estava fazendo. Há 10.000 anos. Se você me perguntar há 5 bilhões de anos atrás, eu vou te dizer que a minha diferença genética para hoje era mais do que 1%. E ele já acompanhava. Porque ele dirige o planeta desde a sua formação. Mais do que isso. Emmanuel diz assim, nesse capítulo: Deus
deslocou uma massa do Sol e entregou nas mãos augustas do Cristo para a formação do planeta. Nem Hollywood consegue imaginar um negócio desse. Quando ele recebeu essa massa do Sol para começar a formação da Terra, aquela bola de fogo, e o Neymar achando que está fazendo muito, né? Uma bolinha daquela redondinha, uma bola de fogo daquela. Ele estava com os seus amigos cristos do sistema solar, que se reuniram com ele antes de receber essa bola, para formar a Terra. E uma multidão de assessores angélicos, cada qual na sua área, porque é uma grande empresa. Então tinha geneticistas, botânicos, equipe de designer. Gente, tem um designer na equipe de Jesus que foi o que projetou o leão e a leoa, que tem que dar parabéns para ele. É um designer bom demais. Se você olhar para uma onça pintada, essa pessoa da equipe do Cristo que fez esse esboço é um gênio. Você não acha? A arara. Olha, se o Steve Jobs soubesse dessa equipe, teria contratado todos. Um designer. Porque não tem uma espécie que não tenha sido projetada. A cor, a forma. Depois que eles projetam, eles passam para a equipe dos geneticistas, que vão elaborar os códigos genéticos para a reprodução dessas espécies. E depois tem a equipe executora, porque aí sabe o que tem que fazer? Tem que pegar os princípios inteligentes e tem que construir essas espécies. Bem-vindos ao palco da evolução. E você achou que na sua empresa estava fazendo um negócio legal. Você achou que estava fazendo um trabalho maravilhoso na sua equipe. E aqueles que projetaram o corpo do homem da terra, do terreno, do Adão, o terreno. Projetaram. Já imaginaram? Os tecidos, quais seriam, cada órgão, a fisiologia. É lindo. É lindo. Então, vamos ficar tranquilos, gente, eu estou na primeira página do primeiro capítulo. Eu prometo, amanhã eu vou acelerar um pouquinho mais, nós temos mais 15 minutinhos, amanhã eu acelero um pouco mais, a gente vai passar. É porque esses capítulos são muito importantes. Quando você abre o livro Gênesis, há um enigma no primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: no princípio, em que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Isso é o que está na sua tradução, porque lá no texto hebraico original, Deus está no plural. Não existe nenhum Deus só? É. A missão do povo hebreu não é trazer o monoteísmo? É trazer o monoteísmo. É. Então por que Elohim? Deus é El, Elohim, deuses. Por que está no plural? Os sábios hebreus deram uma interpretação. Eles chegaram e falaram assim: não, esse plural, ele é um plural majestático. Hã? Plural majestático? Me dá um exemplo de qualquer livro do mundo
em qualquer língua que você quiser, de um plural majestático. Por exemplo, o reis da Inglaterra, o príncipes da Inglaterra, Charles. Me dá um exemplo de plural majestático. Eu nunca vi. Mas então criaram isso. Ok. Tá. Aí nós vamos para um outro versículo, que é quando eles foram formar o homem da argila, da Adamá. Quem vem da Adamá, que é a terra vermelha, é o Adão, é o terreno. Terra, terreno. Quem vem da terra é o terreno. É isso que está em hebraico. Eles pegaram a Adamá, que é a terra, o barro, a argila vermelha, e formaram o terreno. Formaram. Bonitinho. Quando formaram ele, ou enquanto eles estavam formando, está dito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Deus está conversando com alguém? Por favor, alguém me socorra. Quem estava conversando com Deus quando Ele criou o homem? Porque você não vai me falar que o façamos agora é um plural majestático também, porque aí já é demais. O Elohim eu aceitei. Deus no plural, do primeiro versículo. Agora façamos o homem no plural também? Ok. Aí você vai na literatura dos judeus, do povo hebreu. O que eles falam nesse versículo? Sabe o que eles falam? Agora é de chocar. Eles dizem assim: quando Deus formou o homem terreno, Ele tinha um conselho de anjos trabalhando com Ele. Isso não saiu no New York Times. Você já tinha ouvido desse conselho? Alguém te contou isso? Está na tradição do povo hebreu. Um conselho angélico que ele consultou. Pegou o nariz. Vamos fazer assim. Alguns vão ter um nariz mais atrapalhadinho, mas não é culpa nossa. Nosso projeto é que, vamos fazer bonitinho. Desenhou tudo certinho. Vamos fazê-los. Consultou o conselho. Que conselho é esse? Está aqui, primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. A comunidade dos espíritos puros. Esses são os conselhos de Deus. Primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. São os seres que dirigem o universo sob as vistas de Deus. Deus é o dono da companhia. A companhia tem várias filiais, ou melhor, infinitas. Cada filial tem o seu time de CEOs. Mas aqui tem um outro detalhe. Um dos itens do primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz é o divino escultor. Emmanuel vai chamar Jesus de o divino, porque ele é uma inteligência divina,
Porque vocês imaginam, Jesus chegou espírito puro, aí ele começou uma outra escala. O final do degrau da escala é a escala dos Cristos. Não são mais inteligências humanas. A diferença genética é para mais de 50%. Então, daqui a alguns bilhões de anos, nós seremos um chimpanzé diante de Jesus. Falta muito para a gente chegar lá. A diferença é muito grande. Mas ele chama Jesus de o divino escultor. O que é um escultor? Ele pega uma matéria-prima e ele começa a talhar até que aquele bloco assuma uma forma artística. Forma. Ok. Você vai lá no primeiro versículo da Gênesis de Moisés. O verbo usado para os Elohims, os deuses, não é criou. O verbo que está utilizado lá, que as nossas traduções traduzem por criou, é na verdade formou, deu forma. Então, o que o primeiro versículo da Gênesis de Moisés está dizendo? No princípio, quando os Elohims deram forma aos céus e à terra, se você está prestando atenção aí, você vai entender que o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz é a interpretação dos 2 primeiros capítulos de Gênesis de Moisés. Quem são os Elohims? São as comunidades de Cristos que dão forma. Como que nós vamos entender isso? André Luiz. André Luiz diz assim: a matéria primordial do universo é o fluido cósmico. Não existe nenhum espírito que cria fluido cósmico. Só Deus cria fluido cósmico. Todos os espíritos operam com essa matéria. E aí, André Luiz usa a palavra mágica. Esculpindo mundos, constelações, galáxias. É maravilhoso. As mais diversificadas possíveis. Todas, por quê? Livro dos Espíritos. O fluido cósmico é suscetível de infinitas combinações. Infinitas. Você já pensou um jogo de Lego com infinitas peças? Para você montar? Para a eternidade? Bem-vindo ao universo. É o fluido cósmico. O divino escultor, quem recebeu o fluido cósmico naquela... já era o fluido cósmico trabalhado. O Cristo recebe e ele esculpiu a forma do planeta. E ele talhou o planeta com as mãos? Não. Com a mente. Com a mente.
E aí o Chico diz assim para Herculano Pires: com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Cristo que dirige o nosso sistema solar é um Cristo de maior potência criativa. O que ele está dizendo? Para manter com a sua mente um planeta em funcionamento, você tem que ter um poder de mente espiritual. Para manter um sistema solar, você tem que ter uma mente superior. Para manter uma galáxia, para manter um universo infinito, aí, meu amigo, tem que ter uma inteligência suprema, a mente suprema, que é Deus. Está fazendo sentido? Isso é o que está na doutrina. Isso é o que está na doutrina. E Emmanuel vai dizer mais. Ele vai dizer assim: se o Cristo retirar seu pensamento da terra, ela não se sustenta. Porque ele vai dizer, isso aí, eu não vou nem entrar nisso, só vou dar notícia, porque aí realmente a mente começa nesse horário assim, já não funciona. Ele vai dizer que há linhas de forças. Na tela mágica dos nossos estudos destacam-se esses missionários, esses missionários que a incompreensão das almas vulgares crucificou, e acima de todos eles irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações. E mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações, ou seja, da nossa tela de plasma. Isso aqui é um ecrã, é uma tela de plasma. Ofuscando essa tela das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Esse ponto de onde parte tudo é Deus. Um desses fios, que é o fio que sustenta a Terra, passa por uma mente. A mente é do Cristo. Passa para Ele e Ele distribui. É isso. Bem-vindo a Caminho da Luz.